ver se já está gravando. Acho que já está gravando. Apareceu uma mensagem ali. Beleza. Cadê o slide agora? Então vamos lá. Na verdade, essa sessão ela finaliza o material que eu deixei na unidade 2, sessão 3, tá? Então, por enquanto, a gente já fez a gente falou da unidade 1, que falava um pouco da biomecânica. Na verdade, basicamente a biomecânica, e agora a gente entrou na unidade 2, e aí eu estou fazendo, se você pegar o livro lá como base, a gente está explorando um pouco mais do que tem no livro. O livro ele é bem rasinho. Então a gente falou um pouco da cintura escapular, articulação do ombro, punho, e agora a gente desce para os músculos do tronco, tá? E na sequência a gente ainda fala depois de membro inferior, que aí vem quadril numa aula, joelho e tornozelo numa aula seguinte. Então, minha expectativa é que com 2 ou 3 aulas a gente pelo menos finalize essa parte de músculos do nosso corpo humano, desses músculos principais. Então a gente entra agora falando de tronco e espinha dorsal. Questão da prova, acho que todo mundo foi relativamente bem, né? O que vocês acharam? Tava difícil? Vocês falaram que tava difícil, mas a nota foi boa. O que vocês podem me explicar disso daí? Tava difícil ou não tava? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. Silêncio fala por si só. Então, beleza. Eu vou falar, Leonardo. Eu acho que as questões que pegaram mais foi do exercício lá da menina e do homem. O resto estava tranquilo. Para mim. Uhum. É porque aqueles Agora entrei nessa porra, cara. não estavam no livro, né? Na verdade, não tem livro nenhum. Aquilo depende de uma interpretação a partir do que vocês aprenderam. Isso significa que vocês precisam ter o conhecimento do que a gente fala aqui para depois interpretar alguma coisa. Quando você tem que interpretar um movimento, ele é muito mais complexo. Por quê? Porque você não vai achar no livro a descrição de qual músculo está agindo. Você tem que interpretar. Você tem que interpretar para onde está a resistência, porque é igual alguns exemplos. Você pode ter uma ação lá de flexão ou de extensão de cotovelo. Em alguns momentos, a ação de flexão, se você tem uma resistência naquele sentido, a ação é do bíceps. Agora, se a resistência é no outro sentido, quando você faz a ação, né, você pode ter uma ação do tríceps. Então, nem sempre uma extensão do cotovelo significa uma ação do tríceps. Pode ser, por exemplo, o bíceps executando uma ação excêntrica. Então, isso depende muito de uma análise do movimento, que é um pouco mais complexo do que você pegar o slide e tentar responder uma prova, né? Então, às vezes, depende de interpretação. E o mais importante dessa disciplina é que vocês aprendam a interpretar os movimentos e identificar os músculos que estão agindo, né? Muito que, às vezes, ser virtual, algumas coisas ficam um pouco difícil de demonstrar aqui, mas a gente vai tentando na medida do possível. Eu estou colocando uns videozinhos aqui no meio dos slides para tentar facilitar. Então, a gente vai falar de tronco e espinha dorsal. Então, a gente começa entrando nesse primeiro slide aqui, falando um pouquinho da coluna vertebral. Algumas coisas eu imagino que vocês já visualizaram na anatomia. Por exemplo, quantas vértebras nós temos na cervical? Cri. Vértebras cervicais. Vértebras. O que seria uma vértebra? 7 vértebras. Oi? São 7. Não entendi, tá muito baixo. Oi. O que seria uma vértebra? Evanete está falando?
Eu falei que são 7 vértebras. Você já fez outra pergunta? Desculpa, é porque eu não ouvi a resposta. Quantas vértebras? 7. 7 vértebras cervicais, né? Nós temos aí 7 vértebras cervicais, ou seja, são as vértebras da região do pescoço, que a gente está vendo aqui, ó, numeradas C1, C2, C3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, as vértebras cervicais têm esse símbolozinho de C, né? C, que são vértebras cervicais, e de 1 a 7 é a numeração delas. Nós temos as vértebras torácicas, São 12. que são 12. Então a gente vê aqui 12 vértebras torácicas. Nós temos 5 vértebras lombares, que a gente está visualizando aqui, mais 5 vértebras sacrais, e essas vértebras da região do sacro para baixo são vértebras fundidas. O que isso significa? Significa que não existe cartilagem entre uma vértebra e a vértebra seguinte, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Você vê uma vértebra, primeira vértebra sacral, segunda vértebra sacral, e entre elas você não tem cartilagem, né? Já entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares, a gente tem um processo, uma cartilagem, e essa cartilagem ela recebe um nome específico, né? Entre uma vértebra e outra, eu tenho ali uma estrutura cartilaginosa que recebe um nome. Quem lembra o nome dessa estrutura cartilaginosa aqui? Alguém? Disco intervertebral? Perfeito, disco intervertebral. Como o nome já propriamente diz, ó, disco entre, né, as vértebras. E esse disco, a gente consegue visualizar nessa imagem aqui, nessa vista anterior, mas também conseguimos visualizar nessa vista lateral. Então esse disco ele funciona como que um amortecedor entre uma vértebra e outra, né? Porque as vértebras, elas, quando você sustenta, por exemplo, um peso nas costas, a tendência é uma vértebra ser comprimida contra a outra. E esses discos intervertebrais, eles funcionam como uma espécie de amortecimento entre uma vértebra e outra. Além disso, o disco permite uma certa mobilidade. Por quê? Porque a vértebra ela pode se mover para frente e para trás, mas também para os lados, né? Então, se não houvesse essa cartilagem entre as vértebras, você também não teria movimentos entre as vértebras. Mas, por exemplo, ó, nas vértebras sacrais, você não tem cartilagem. Então, será que existe aqui nessa vértebra sacral movimento de uma estrutura sobre a outra? Será que a vértebra sacral S1 consegue se movimentar em relação a S2? Será que ela consegue fazer um movimento de flexão, por exemplo? Não. Não, né? Ou seja, essa estrutura aqui, você não tem movimento. Assim como também você não tem movimento na região do cóccix. Então, o que permite com que a gente faça uma ação de flexão da coluna é exatamente cada vértebrazinha conseguir fazer um pequeno movimento em relação à outra. Então, imagina, ó, vértebra de cima, vértebra de baixo. A primeira faz uma pequena flexão em relação à segunda. A terceira, aí a segunda para a terceira também já faz um pequeno movimento. Então, esse somatório de movimentos de uma vértebra sobre a outra consegue fazer uma ação grande. Por exemplo, se a gente pensar que a coluna fosse aqui os dedos da minha mão, você consegue fazer uma ação grande ali de flexão, por exemplo, do tronco, né? Então, isso depende de uma ação de uma vértebra sobre a outra. Então, aqui é uma visão anterior da coluna vertebral. Aqui é uma visão lateral da coluna vertebral. E aqui uma visão posterior. Aqui está mostrando separadamente vértebras cervicais,
vértebras torácicas. Toda hora eu tenho que parar para aceitar. Tinha que ter um jeito de não precisar ficar aceitando de entrar direto, mas tudo bem. Vértebras torácicas, vértebras lombares e região sacral. Uma coisa importante é a gente se familiarizar com algumas estruturas. Por exemplo, aqui é uma visão posterior, né? Como se você estivesse olhando a coluna de alguém, né? Como se eu estivesse vendo alguém na minha frente. Essa pessoa está de costas para mim e eu estou vendo a coluna vertebral dela. Na coluna vertebral, a gente tem essas estruturas aqui que são chamadas de processo espinhoso. O que é o processo espinhoso? Se você apalpar bem no centro da sua coluna, você consegue, inclusive, sentir esse processo espinhoso. Por que isso é importante? Primeiro, porque dá para identificar as vértebras. Por exemplo, a gente consegue identificar a última vértebra cervical, a C7, porque o processo espinhoso dela, geralmente é esse processo mais mais pontiagudo, próximo aqui do pescoço. Se você passar a mão no seu pescoço aqui atrás, você vai ver que tem uma região que tem uma protuberância grande que coincide, por exemplo, com a C7. E você consegue, é claro que as pessoas que têm experiência com isso, eles conseguem, inclusive, identificar, apalpando a coluna vertebral, no qual vértebra você está tocando. Se é na T1, se é na T5 e por aí vai. Então, além desse processo espinhoso, nós também temos esse processo transverso. Esse é mais difícil de apalpar, mas é importante a gente saber que eles existem. Igual a gente consegue ver aqui, ó, na região lombar fica mais claro. Dá para a gente ver o processo transverso da vértebra lombar aqui, por exemplo. É importante saber e diferenciar o que é o processo espinhoso e o que é o processo transverso. Por quê? Porque na hora que eu começar a falar de origem e inserção muscular, a gente vai ver que tem vários músculos que ficam ligados ou ao processo espinhoso ou ao processo transverso. Pessoal, quando eu mexo aqui a ampulheta do mouse, vocês estão visualizando, não estão? Sim. Beleza. Sim. Algumas coisas acho que vocês já viram na anatomia, certo? Lembram disso na anatomia? Sim. Beleza. Outra coisa que tem em relação à coluna são as curvaturas da coluna cervical. Quem lembra aí as curvaturas fisiológicas da coluna cervical? Da coluna vertebral, perdão. Curvaturas da coluna vertebral. Lordose, cifose. Lordose. Cifose. Lordose lombar. Lordose lombar. Fala aí de alguém falou aí. Tem hora que vocês falam, fica baixo. Lordose lombar. Lordose lombar. São 4. Escoliose. Lordose lombar. Cifose tem aonde? Ó, lordose. Eu só tenho um tipo de lordose lombar? Ou tem lordose em mais outro lugar? Cervical. Perfeito. Se a gente olhar a coluna aqui, ó, pegando a vista lateral, nós temos a lordose cervical e a lordose lombar. Ou seja, se a gente olhar ali, ó, as duas faz essa curva aqui, ó, da minha mão. Estão vendo? Então, vou usar aqui que eu sou canhoto. Tanto a lordose cervical quanto a lordose lombar, a curvatura é para o mesmo sentido. Ó. É uma curvatura como se fosse um C nesse sentido. Ó. Eita, burrice. Eu queria fazer um C aqui. Então, é como se fosse um C aqui, ó. Lordose cervical, né? E lordose lombar.
Além dessas duas curvaturas, nós temos a curvatura no outro sentido, que seria assim, que são as chamadas cifose torácica, que a gente está vendo aqui, e também a cifose sacral. Essas são as curvaturas fisiológicas, normais da coluna vertebral, cifose e lordose. Nós temos, então, lordose tanto na cervical quanto na lombar, e temos cifose tanto na região torácica quanto na região sacral. Existe também as curvaturas anormais da coluna, que são chamadas de hiperlordose e hipercifose. O que seria isso? Quando essas curvaturas elas são acentuadas, né? Então, em vez da curvatura ser assim, ela é muito assim, né? É uma curvatura muito mais... essa curvatura ela é acentuada, ou seja, as vértebras estão aqui atrás, aqui. A curvatura é aumentada. E isso a gente chama de hipercifose, se for aqui na região torácica ou sacral, ou hiperlordose, se for na região lombar ou cervical, que seria um desalinhamento excessivo dessas vértebras. Então, a gente tem aqui curvaturas da coluna vertebral, olhando aqui no plano sagital. Primeira curvatura sacral, que é fixa e apresenta uma concavidade anterior. Então, está mostrando aqui a primeira curvatura na região sacral. No caso aqui da nossa figura, está de baixo para cima. Segunda curvatura aqui, que é a lordose lombar. A terceira curvatura aqui já mostrando a cifose dorsal. E, por último, a lordose cervical. Bom, essa outra figura, ela traz algumas dessas curvaturas do que seria normal. Então, aqui a gente consegue ver tanto a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacral, numa condição normal. E aqui mostra, por exemplo, uma hipercifose, ou seja, uma hipercifose da região torácica. Se a gente comparar essa imagem com essa imagem aqui, o que a gente observa é que houve um aumento dessa curvatura das vértebras torácicas em relação ao normal, ou seja, houve um excesso naquela curvatura ali. Na segunda imagem aqui, terceira, né, na verdade, já mostra uma hiperlordose da região lombar. Ou seja, aqui é a curvatura normal, aqui houve um acentuamento da curvatura da região lombar. Geralmente, quando a pessoa tem uma hiperlordose lombar, ela costuma ter o bumbum empinado, né? Por quê? Porque isso mexe também na região da pelve, tá? Então, você tem uma anteroversão da pelve seguida de uma hiperlordose lombar. Aqui já é uma visão posterior da coluna vertebral. E aí, a coluna vertebral, tanto olhando por uma visão posterior como por uma visão anterior, ela é uma linha reta. Isso seria a estrutura normal da coluna vertebral. Mas, em alguns casos, a pessoa pode ter, ao invés de ter essa coluna vertebral alinhada, ela pode ter um outro tipo de curvatura, que também é uma anormalidade, que é a escoliose. Geralmente, quando a pessoa tem escoliose, ela costuma ter um desalinhamento dos ombros, né? O ombro não é da mesma altura. O ombro pode estar mais baixo do que o outro, né? Isso geralmente pode estar associado a uma escoliose, ou seja, uma perda de alinhamento dessa coluna vertebral numa visão posterior. E uma das formas de se identificar isso é pedir para a pessoa fazer uma flexão de quadril. Aqui, talvez nessa imagem não dá para ver tanto, mas é como se o personagem estivesse inclinado nesse sentido aqui para frente. E aí, quando você olha para as costas da pessoa, a pessoa que tem uma coluna normal, você vê essa parte de trás das costas alinhada, igual a gente está vendo aqui no nosso personagem.
Mas para quem tem uma escoliose, geralmente você vê, quando ela inclina para baixo, um dos lados das costas dessa pessoa mais alto do que a outra, o que poderia, por exemplo, indicar uma escoliose. Existem outros critérios além desse. Você pode avaliar a região da crista ilíaca aqui, que às vezes pode ter um desalinhamento na própria região do quadril, né, que pode indicar uma escoliose, né, e outros fatores ali. Então aqui são o que seriam as curvaturas normais. Então, retomando, as curvaturas normais são a lordose cervical e lombar e a escoliose torácica e sacral. Quando essas curvaturas são acentuadas, são chamadas de ou hiperlordose, ou hipercifose, e se for hiperlordose lombar, significa que há um acentuamento da curvatura da região lombar. Se for torácico, seria uma hipercifose torácica. Então, elas vão indicar qual tipo de curvatura e também aonde ocorre. E no caso da escoliose, essa perda de alinhamento numa vista posterior da coluna vertebral. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Isso vocês viram na anatomia, não viram? Não. Vocês não estudaram estrutura óssea na anatomia, não? Ah, só o nome. Mas não foi a fundo, não. Oi? A gente só o nome mesmo. A gente não foi mais a fundo assim para ver se tem problema, que tem essas variações aí. Uhum. Se der tempo, quando a gente voltar, se é que a gente vai voltar, né? Que agora já estou tendo dúvida se a gente vai voltar para essas aulas práticas. Mas se der tempo, tem como fazer uma avaliação postural, que a gente consegue identificar isso, né? E vamos ver se a gente consegue fazer. Porque aqui, pelo virtual, seria quase impossível fazer isso. Mas, talvez numa aula prática, se der tempo, a gente consegue fazer uma avaliação postural. Vocês já viram alguém fazer avaliação postural? Não. Vocês já fizeram avaliação? Já. Eu não. Já? Como é que foi feita a avaliação postural? Eu fiz na Biotreine com o Eduardo e o Michel Barra. E como é que foi feito Aí lá? passaram. Como é que eles fizeram lá com Aí, você? tipo Você esse lembra o negócio aí, procedimento? o protocolo. Eles tinham um aparelho cheio de numerozinho, aí via a postura da pessoa. Eu não sei o nome, não. Mas é o que? Bati uma foto, porque tem várias formas de fazer, né? Às vezes o pessoal Não, tem. é tipo. Às vezes o pessoal tem na parede um quadrozinho que ele é cheio de linhas, assim, quadriculado, e aí ele bate uma foto de você ali, e aí, a partir daquele quadro ali que tá ali atrás, você consegue ver esses desalinhamentos. Foi assim? Isso, foi assim. Só que a gente foi na prática e colocou uma pessoa lá e a gente ia falando. Eu até fui cobaia. É legal, é bom a gente ter uma noção de como fazer, porque esses desalinhamentos, eles podem ocorrer ou por questões de formação óssea, né, da estrutura óssea, mas eles podem também ocorrer em função de desequilíbrios musculares, né? Então, quando você tem um desequilíbrio muscular, isso pode modificar a sua postura. Por exemplo, no caso de uma hiperlordose, isso pode ter a ver com alguns músculos dessa região aqui, por exemplo, músculo ilho-psoas, que pode estar encurtado e que pode provocar essas alterações. Outro exemplo, quem nunca viu uma pessoa, por exemplo, no caso de uma hipercifose ou torácica, ou até mesmo a hiperlordose cervical, ou até mesmo outras questões, né? A pessoa que anda com o ombro muito para frente e as costas caídas.
pode ter a ver, por exemplo, quem traz... Deixa eu ver se eu consigo ficar de lado aqui para vocês. Algumas pessoas não têm esse alinhamento do lóbulo da orelha com o ombro vem para frente, né? O ombro para frente aqui caído. Muitas vezes pode acontecer por uma região de um músculo da parte anterior do tronco, por exemplo, um peitoral muito forte e encurtado e pouca força de músculos posteriores, principalmente romboide, trapézio. Então, isso pode criar desequilíbrios musculares. Então, desequilíbrios musculares podem gerar alterações na postura do indivíduo, né? Então, é outro fator que pode interferir. Então, ter uma noção é importante até mesmo para a prescrição do exercício. Às vezes, para orientar em relação a treinamento de força, às vezes vale a pena, em algumas situações, prescrever um número maior de exercícios para as costas para tentar corrigir um desequilíbrio, caso ocorra, né? Então, pode ser utilizado para isso, mas para identificar, primeiro, para você prescrever o exercício, você tem que identificar o problema. E aí ter uma noção básica de avaliação postural também é importante. Ô, Leonardo. Leonardo? Eu tô ouvindo. E quando a criança tem mais ou menos 10 anos e acontece isso aí, tá com esse tipo de postura, pode ser o quê? Então, tem vários motivos, né? Porque, assim, é o que eu falei, pode ter fatores genéticos envolvidos, de formação óssea, que interfere na estrutura da coluna vertebral. Geralmente, quando isso ocorre, muitas vezes não, assim, mas em algumas situações, para haver a correção, você tem ou o uso de colete, não sei se vocês já ouviram falar, de criança usar colete por um certo tempo para tentar recuperar um pouco dessa postura, ou em alguns casos até mesmo cirurgia. Mas tem que ver o que leva uma alteração da estrutura da coluna vertebral dessa criança. Por quê? Pode estar a ver com fatores genéticos, produção hormonal, mas também pode estar relacionado apenas a uma questão de má postura, né? Então, às vezes, a criança que vai para a escola carrega uma mochila muito pesada, além muito acima do peso que deveria carregar. Isso, com certeza, vai ter efeito no desenvolvimento dessa criança e pode afetar a postura dela. Carregar a mochila de um lado só, que é um outro problema. Quando você carrega a mochila de um lado só, você cria músculos muito fortes do lado que você está carregando, e isso pode também gerar desequilíbrios. Então, assim, tem vários motivos. Não tem um único só, né? Teria que investigar o que está causando essa má postura. Às vezes, você pode ter problemas na coluna vertebral simplesmente porque você senta errado na cadeira. Ou porque você está aí assistindo a aula agora com as costas escorregadas e com o pescoço quebrado, de repente, no celular. Então, tudo isso pode interferir na estrutura, né, da coluna vertebral. Mas é difícil de dizer assim, cada caso é um caso, né? Teria que investigar caso a caso. Ela está naquela fase de transformação, mudança de hormônio, nascendo nos seios. Então, assim, até a própria Andressa, professora, tinha falado comigo que pode ser por essa mudança. A vergonha também pode causar isso, né? Vergonha dos seios nascendo, tal. Essa é uma fala verdadeira, assim. Em alguns casos, eu já vi comentando sobre isso, inclusive em artigos, que o fato de meninas, quando elas começam a criar seios, né, começam a desenvolver os seios, de repente ela está numa turminha que as outras coleguinhas ainda não têm, então ela pode, por uma questão até mesmo psicológica, de encolher, né, para tentar esconder, como uma questão, assim, é uma postura que ela adota para tentar esconder a questão do desenvolvimento do seio ali naquela fase da infância. Isso pode gerar uma má postura por uma má postura que ela adotou, não que ela tem um problema na coluna vertebral que fez o ombro vir para frente, mas uma questão de comportamento modificar a postura da coluna vertebral, né? Então tem vários motivos. Obrigada.
Então, passamos aqui por algumas questões. Movimentos, então, da coluna vertebral. Vamos ver quais são esses movimentos. Então, alguns aqui estão os desenhos de alguns movimentos. Nós temos lá os movimentos de flexão do pescoço, como a gente está vendo ali no nosso personagem, e movimento de extensão do pescoço. Ali ele mostra um outro movimento, que seria um movimento só do crânio com a primeira vértebra cervical, que ele chama ali de flexão capital, né? Que seria esse pequeno movimento aqui, ó. Não sei nem se dá para vocês visualizarem, mas seria algo só isso daqui, que seria o movimento apenas da cabeça com a primeira vértebra cervical. Agora, nesses outros exemplos que a gente está vendo aqui, que na flexão de pescoço e na extensão, na verdade é uma ação combinada daquelas várias vértebras, umas se flexionando sobre as outras. Então a primeira se flexiona em relação à segunda, a segunda se flexiona em relação à terceira, e aí cria esse movimento amplo aqui, tanto na flexão quanto na extensão. Nós temos ali também, aí aquele mostrando a extensão capital, nós temos também a flexão lateral, né? Por quê? Porque o pescoço, além de fazer o movimento de flexão e extensão, ele também faz os movimentos de flexão lateral. No caso aqui do nosso personagem, ele está mostrando aqui flexão lateral para a direita, ou seja, quando eu venho com a cabeça para o lado direito, né, do meu braço direito, seria uma flexão lateral para a direita, e para o outro lado, uma flexão lateral para a esquerda. E também existem os movimentos de rotação do pescoço, né? São os movimentos quando eu rodo para o lado direito, rotação para a direita, quando eu rodo para o lado esquerdo, rotação para a esquerda. Então, além das vértebras cervicais, que fazem lá os movimentos de flexão e extensão, nós também temos movimentos na região torácica lombar, né? Que aí você tem os movimentos de flexão lombar e extensão lombar, flexão lateral do tronco, tanto para a direita quanto para a esquerda, e também os movimentos de rotação. Deixa eu ver se eu consigo me afastar aqui. Acho que não vai dar certo, não. Deixa eu ver se eu consigo que vocês me visualizem, porque quero mostrar um negócio. Esses movimentos, quando a gente fala de movimento do tronco, tem que lembrar que o movimento é aqui em cima e não lá no quadril. Por quê? Porque você tem um movimento de quadril, né? Imagina você tentando... Isso aqui é um movimento de quadril, que acontece na articulação do quadril. Aqui. Perceba que o meu tronco, quando eu faço isso, ó, ele continua retinho. Agora, se eu faço isso, é uma flexão de tronco, né? Só para que não se confundam, que é muito comum confundir a flexão de quadril, que acontece quando a menina faz isso, né? Ou seja, ela flexiona o quadril, mas o tronco permanece reto, com a flexão de tronco, que seria esse movimento aqui da minha mão, por exemplo. Então a gente tem... Calma aí que tá caindo as coisas aqui, porque o espaço aqui é pequeno, eu tive que mexer aqui. Bom, então a gente... Opa! E aí, pessoal? Então aqui a gente viu os movimentos... Eita! Então, ali os movimentos de flexão de tronco e quadril, de flexão de tronco, né? Como eu falei, flexão, extensão de tronco, flexão lateral para a direita e rotação para a direita.
Músculos envolvidos. Músculos, então, a gente tem alguns músculos que a gente já tinha assistido em algumas aulas anteriores, mas eu não vou falar deles, eu vou falar dos músculos profundos da coluna vertebral. Nessa imagem, a gente vê alguns músculos superficiais do tronco. A gente consegue ver aqui o trapézio, o grande dorsal, mas principalmente na coluna vertebral, nós vamos falar dos músculos eretores da espinha, que é um conjunto de músculos na parte posterior, que a gente vai falar mais à frente. Então, alguns deles aqui, ó, músculos da região profunda da coluna vertebral, ou seja, para você encontrar esses músculos aqui, você tem que remover os músculos superficiais, o que inclui remover trapézio e grande dorsal, para chegar nos músculos eretores da espinha aqui. E nós temos músculos superficiais na região anterior do tronco, alguns a gente já até falou deles, por exemplo, peitoral maior, mas nós vamos focar hoje principalmente nos músculos abdominais, que inclui lá reto abdominal, oblíquo interno e externo e transverso do abdômen. Músculos intermediários, aqui já é mostrando a região do tronco, vou adiantar isso daqui. Então, percebam, aqui essa imagem eu acho legal, porque é o seguinte, aqui a gente vê uma aponeurose, que é um tendão, uma fáscia tendinosa, que envolve a região abdominal. E embaixo dela, nós temos o músculo reto do abdômen. O músculo reto do abdômen, ele tem uma característica interessante, que ele é um músculo que tem é um músculo multigástrico, né? Ele tem várias regiões de ventre muscular, né? A gente geralmente está habituado a ver músculos onde ele tem origem e inserção bem definida, né? Então, às vezes, o músculo, por exemplo, o bíceps, começa lá no ombro, termina na região do rádio, e aí ele tem um ventre no centro e os tendões na extremidade. O músculo reto abdominal, por exemplo, ele é um músculo que tem vários, entre um ventre e outro, ele tem várias regiões de tendão, o que dá a ele uma característica de dar aquela barriga lá que o pessoal chama de barriga trincada, e aí você vê, inclusive, essas listras, quando a pessoa é bem magrinha e tem um abdômen definido, você consegue ver, inclusive, essas listras de região tendinosa. Ou seja, você tem um ventre, entre o ventre e outro, você tem essa região tendinosa. Vocês já chegaram a ver isso em anatomia, músculos com mais de um ventre? Não. Não? Por exemplo, vou pegar essa imagem aqui que dá para visualizar. Ó. Vocês estão vendo esse músculo aqui do pescoço? Sim. Ele é chamado de esternocleidomastóide. Geralmente você tem lá o tendão, que está preso aqui na região do processo mastóide, e na região do externo, você tem aqui a região de ventre muscular, que é a região carnosa do músculo, que tem capacidade contrátil, e o tendão, que é a estrutura que prende o músculo ao osso, que é essa parte esbranquiçada. A maior parte dos músculos, eles são dessa forma. Você tem uma região de ventre e 2 tendões em cada extremidade. No caso do músculo abdominal, não. Ele é multigástrico. Ele tem vários ventres, né? Então, você tem o reto abdominal. Ele tem aqui a sua origem nas costelas e no externo. E a inserção aqui na região da sínfise púbica, né? Só que entre um ventre e outro, você tem lá regiões tendinosas. Uma coisa importante é que o tendão, ele é uma estrutura que não tem capacidade contrátil. O que significa? Que o tendão não tem capacidade de diminuir o seu comprimento, apenas o ventre. Então, no caso do abdômen, o que acontece é o seguinte, esse ventre contrai, aproxima essa extremidade dessa extremidade, e aí,
várias regiões do ventre e do abdômen vão contrair, né? Então imagina, essa estrutura contrai e comprime. Essa de baixo aqui contrai e comprime. Então elas todas vão se somar para executar, por exemplo, uma ação de flexão do tronco. Acho que vai ter um videozinho, depois vai ficar mais claro, eu deixo para mostrar isso mais à frente. Mas aqui é só para mostrar que os músculos abdominais, o reto abdominal tem essa característica, e aqui a gente consegue ver outro músculo da parede abdominal, que é o transverso do abdômen, que depois a gente vai ver que tem um importante papel no controle relacionado à respiração e também à estabilidade dessa região, que é conhecida como músculos do core. Possivelmente vocês já ouviram falar nesse termo, né? Músculos do core. Sim. Já. Que seriam músculos que têm como função dar estabilidade ao tronco. O tronco, ele é uma região importante para que ocorra movimento do nosso corpo, porque todos os movimentos, tanto de membro superior como de membro inferior, eles dependem que exista uma região estável, que dá estabilidade. E essa região que dá estabilidade para que os membros possam se movimentar é a região do tronco, que envolve tanto os músculos abdominais, como também os músculos da coluna vertebral, dos eretores da espinha. Depois a gente vai ver mais à frente também. Leonardo, Aqui. me tira uma dúvida, duas dúvidas, na verdade. No caso de um corte nessa região, no final do músculo, o nome que você falou aí, na plástica, ela é mais superficial do que em uma cesariana, né? Desculpa, eu não entendi. A cesariana, no caso, corta todo. A cesariana é o quê? Dúvida. Na cesariana, o corte é mais profundo e pega todos os músculos, não é isso? É diferente do corte da plástica. Na cesariana, em comparação ao quê? Não entendi. Ao corte da plástica, feito em uma plástica. Eu não mexo muito com isso, não, mas a plástica que você está falando não é... Porque, por exemplo, para você chegar a essa região de músculo, primeiro você tem que furar outras camadas. Por exemplo, a primeira camada é a camada da pele. Depois da camada da pele, você tem uma camada de tecido adiposo. Então, imagina assim, ó, pele, camada de tecido adiposo, gordura, e depois lá atrás o músculo. Então, o músculo fica depois de todo mundo, né? Sim, depois então, dos músculos, você tem as vísceras. No Quando corte geralmente a pessoa faz a plástica, ela faz para retirar o tecido adiposo, mas ela não chega a mexer nos músculos. Mas na cesariana mexe. Creio que sim, porque para abrir, para chegar lá, né, na região lá do útero, vai ter que abrir, inclusive, a parte de músculo para chegar na região de órgãos, vísceras e útero, por exemplo, sei lá. Ok, obrigada. Mas assim, Então, por isso... Mas por que agora eu me perdi da pergunta? Qual que era o motivo da pergunta mesmo? É porque eu queria saber se a plástica, o corte era profundo, igual é na cesariana, entendeu? E como você falou aí, o corte da plástica ele é mais superficial. Tirou a dúvida que eu estava. Eu já vi alguns casos assim que a mulher tem aquela questão de que depois que engravida, eu esqueci o nome agora que fala, não sei se é diáfise. Diástase. Oi? Diástase. Diástase. Que essa região aqui, dessas linhas, estão vendo essas linhas da musculatura do reto do abdômen? O que pode ocorrer é que na gravidez, para comportar, né, o crescimento ali, essa linha ela vai cedendo e aí acaba criando um espaço, né? Acaba fazendo uma abertura aqui que depois não volta ao normal. E aí dá aquela sensação de que a pessoa está barrigudinha, né? Que pode ocorrer por conta dessa linha aqui, ó, que é chamada de linha alba, você ter um distanciamento de um ventre ao outro. E aí, se eu não me engano, nesses casos, na maioria das vezes, é cirúrgico para tentar
voltar isso ao normal. Tentando dividir a tela aqui, pessoal, para ficar maior aqui. Então, aqui está mostrando músculos superficiais, isso aqui é só imagem. Aqui são músculos da coluna vertebral, que depois nós vamos falar deles, que são os músculos que agem na extensão da coluna vertebral. Esses aqui são músculos profundos. Então, aqui a gente consegue ver o ilho costal, o longuíssimo e os músculos espinais ou espinhais, que esse conjunto de músculos são chamados de músculos eretores da espinha. Como o nome já diz, eretores, porque eles agem principalmente no movimento de extensão da coluna vertebral. Depois desses músculos intermediários, eretores da espinha, nós temos também músculos profundos. Esses músculos profundos, a maior parte deles são músculos pequenos, que ligam, às vezes, uma vértebra a outra vértebra vizinha. Nós vamos ver que nós temos músculos chamados de rotadores torácicos e também intertransversos, né? A gente vai ver que tem vários músculos pequenos que ligam uma vértebra a outra. São músculos profundos e pequenos. Muitas vezes a gente dá aquele mau jeito nas costas e aí fica palpando aqui querendo saber onde é. Pode ser que muitas vezes pode ocorrer, né, uma contratura desses músculos pequenininhos que a gente tem aqui na coluna vertebral. Depois a gente vai ver um videozinho mostrando um pouco a ação desses músculos também. Então, músculos que movem o pescoço, a cabeça. Nós temos vários deles. Reto anterior da cabeça, longo da cabeça, músculos na região posterior, longuíssimo da cabeça, oblíquo superior da cabeça, oblíquo inferior, reto posterior da cabeça, trapézio que a gente já viu, esplênio da cabeça, semi-espião da cabeça. A gente não vai falar de todos, nem vou dar foco em todos, mas a gente vai dar preferência para dois importantes, na flexão e na extensão do pescoço. Músculos que movem a cabeça de forma lateral, reto lateral da cabeça. Esse é um músculo importante do pescoço aqui, que é o esternocleidomastoide. Vou falar dele depois. E depois falaremos desses músculos da coluna vertebral superficiais. Músculos eretores da espinha, onde nós temos lá alguns importantes. O ilho costal, o músculo longuíssimo e o músculo espinhal, que formam os músculos eretores da espinha. E na parte do pescoço, na parte relacionada à extensão do pescoço, o esplênio da cabeça. Músculos profundos, temos mais um conjunto deles: longo do pescoço, interespinhal, intertransverso, multifídios, psoas menor, rotadores e semi-espinhal. Ou seja, essa lista é só para mostrar para vocês que os músculos são muitos, não dá para gravar todos, porque na coluna vertebral você tem músculos muito pequenos. Nós vamos falar só de alguns principais que fazem a flexão do pescoço, extensão do pescoço, flexão e extensão do tronco. Na região do tórax, vamos falar dos músculos abdominais, estão alguns deles aqui, e um músculo importante relacionado à respiração, que é o diafragma. Da parede abdominal, esses nós vamos falar deles: reto do abdômen, oblíquo externo e interno, transverso do abdômen e quadrado lombar. Aqui é uma imagem só para vocês terem uma ideia da quantidade de músculos que a gente tem no pescoço. Nós temos vários músculos pequenos. Então aqui mostra de gástrico anterior, de gástrico posterior, longo da cabeça, escaleno, ou seja, um conjunto deles, são muitos, mas o principal é esse daqui, ó, que a gente está vendo, que é o chamado esternocleidomastoide. E na região posterior, nós também temos vários músculos passando pela região posterior, mas um desses principais na ação da extensão do pescoço é o esplênio da cabeça e do pescoço, que a gente vai ver mais à frente.
Então vamos começar a olhar para dois desses principais. O primeiro é o esternocleidomastoide. Esse eu não achei vídeo, então eu vou ter que tentar demonstrar aqui, porque eu não consegui achar nenhum vídeo dele. Bom, o primeiro músculo, então, esse músculo esternocleidomastoide, vocês conseguem apalpar esse primeiro músculo aqui do pescoço. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas quando você faz um movimento de rotação do pescoço, você consegue ver o tendão dele aqui embaixo. Inclusive, em vez de, talvez até vocês fazendo, eu sugiro vocês tentarem apalpar esse tendão aqui, ó. Vocês vão ver que quando vocês fazem esse movimento, dá para apalpar o tendão do esternocleidomastoide. Ele é um músculo que tem sua origem na região ali de manúbrio do externo e clavículo. Então ele está mostrando como se a origem estivesse aqui. E a inserção no processo mastoide aqui na região da cabeça. As ações dele, ele envolve tanto a flexão do pescoço, como também a flexão lateral do pescoço. São duas ações dele. Flexão da cabeça e pescoço. O lado direito faz a flexão lateral para a direita, mas ele também faz um movimento de rotação do pescoço também. Aqui a gente consegue visualizar melhor esse músculo. Aqui a gente tem uma visão anterior, então a gente consegue ver as duas origens aqui, ó. Origem no manúbrio e na clavícula, e a inserção nessa região do processo mastoide. Então ele é um músculo importante do pescoço, porque é o principal músculo agindo na flexão do pescoço, na flexão lateral e também nos movimentos de rotação do pescoço. Tranquilo aqui? Tranquilo. Esse eu não consegui achar vídeo não, tá, pessoal? Eu procurei, mas esse eu não achei, tá? Vocês conseguiram apalpar em vocês, quando vocês fazem essa ação de movimentar o pescoço? Vocês conseguem identificar ele aqui? Sim. Aí? E aí? Dá sim, professor. Beleza. O outro músculo, então, falei do esternocleidomastoide no pescoço. Vamos olhar para o esplênio da cabeça. O esplênio da cabeça é um músculo posterior, que tem ação no processo contrário, que seria a extensão do pescoço. Origem: processo espinhoso da vértebra cervical 7 até a vértebra torácica 6. Inserção: processo transverso da C1 até a C3, cervical 1 até a cervical 3, e processo mastoide. Ação: ambos os lados fazem a extensão do pescoço, quando as duas partes do esplênio da cabeça contraem, vão agir na extensão do pescoço, mas eles também contribuem para a flexão lateral. Por quê? O movimento de flexão lateral, ele depende tanto de uma ação dos músculos que estão na frente, quanto dos músculos que estão atrás do pescoço. Os da frente vão, por exemplo, os músculos, o esternocleidomastoide do lado direito, mais o esplênio da cabeça do lado direito, quando eles trabalham juntos, eles não vão fazer com que a cabeça venha nem para frente e nem para trás. Eles vão flexionar a cabeça, né, para o lado. Vão fazer um movimento de flexão lateral, que é uma ação conjunta tanto dos músculos da frente do pescoço quanto da parte de trás. Então, por isso que o esplênio da cabeça também age no movimento de flexão lateral, porque é uma ação combinada tanto do músculo anterior, o esternocleidomastoide, quanto o esplênio da cabeça. E também contribui nos movimentos de rotação. Esse tem um videozinho. Aqui é só para mostrar a origem, então, do músculo. Ó. Processo espinhoso da terceira até a sexta vértebra torácica, é a origem dele.
e se insere no processo transverso, tá vendo? Nessa parte lateral das vértebras, da primeira até a terceira vértebra cervical. Então você tem um esplênio da cabeça tanto do lado esquerdo, como também vindo aqui do lado direito. Vamos lá ver o videozinho, para ver se vai reproduzir aqui. Então aqui ele está mostrando a origem e a inserção, né? Mostrando aqui o músculo esplênico da cabeça, a inserção ali no processo mastóideo e na linha nucal. Aí colocou o músculo aqui, ó, o esplênico da cabeça. Eu acho que ele vai mostrar ali agora os movimentos dele. Olha lá, mostrando a flexão lateral, né, que é uma das ações, o movimento de rotação para a direita, a partir do esplênico da cabeça, e só não mostrou a última ação, né? Vou voltar ali na ação de novo. Então, só para ver de novo, ó, flexão lateral. Então, ele está aproximando a inserção da origem, ó, e o movimento de rotação lateral. Rotação para a direita, né? Flexão lateral para a direita e o movimento de rotação. Então, ele mostrou lá que tem tanto a flexão para a direita, do esplênico da cabeça, quanto a rotação para a direita da cabeça em função desse músculo. Agora, quando as duas partes do esplênico da cabeça agem, elas também fazem o movimento de extensão, né, do pescoço e da cabeça, que é uma ação que não é só do esplênico da cabeça, mas você tem também o trapézio. Se vocês lembrarem lá daquela aula dos músculos das costas, nós também temos o trapézio agindo e outros músculos também. Tranquilo isso? Sim. Beleza? Vou falar só acho que mais um slide. E aí eu paro para a gente fazer uma pausa. Bom, outros músculos importantes são os músculos eretores da espinha, que incluem o ilho costal, o longuíssimo e o espinhal. Esses três músculos, ilho costal, longuíssimo e espinhal, são chamados de músculos eretores da espinha. Origem deles. Todos eles se originam ali na região da aponeurose tóraco-lombar, que é a região lá embaixo, na região do sacro, e algumas costelas. E a inserção, ela vai variar de músculo para músculo. Mas alguns vão se inserir nas costelas, outros nos processos transversos de vértebras cervicais e torácicas, e outros no processo espinhoso de vértebras cervicais e torácicas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o músculo. Então, dentro dessa camada, são 3 camadas de músculo: ilho costal, longuíssimo e espinhal. Aqui a gente vê a última camada, que seria o ilho costal. Então, a origem dele aqui na região sacral, e a inserção, ó, se você observar, cada região do músculo ilho costal, ele se insere numa costela diferente, que é a camada mais lateralizada desses músculos eretores da espinha. Depois desses músculos iliocostais, nós temos os músculos longuíssimo, que é uma camada intermediária, ó. Ilho costal, uma camada intermediária, caminhando mais para o meio do corpo, nós temos o músculo longuíssimo. Tanto o longuíssimo do tórax, como a gente consegue ver aqui, ó, o longuíssimo do pescoço. E por último, a camada mais interna, mais próxima do meio do corpo, é os músculos espinal ou espinhal, que vão ficar entre uma vértebra e outra. A principal ação desses músculos é o movimento de extensão da coluna.
quando você faz, não sei se dá para fazer aqui, mas quando você faz a ação de estender a coluna, é a principal ação desses músculos, né? Eles fazem a extensão da coluna vertebral e também o movimento de flexão lateral, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo agora para vocês. Vou adiantar o vídeo, porque esse vídeo ele é longo e ele traz coisas adicionais. Vou deixar aqui, ó. Então aqui ele está mostrando, ó, o ilho costal, que seria essa parte mais externa desses músculos da coluna vertebral. Ele vai mostrar ali também o longuíssimo. Ele está mostrando ali o ilho costal. Aqui ele está mostrando o longuíssimo e o músculo espinhal seria um músculo que fica aqui no centro entre uma vértebra e outra. Acho que aqui nesse vídeo, se eu não me engano, ele não apresenta, não. Mas ele vai mostrar aqui, ó, a ação desses músculos na coluna vertebral. Então ele está mostrando aqui o músculo longuíssimo e o ilho costal aqui. E ele vai mostrar algumas das ações, ó. Uma das ações desses músculos é a flexão lateral do tronco, que ele está mostrando nessa imagem, e também a extensão da coluna, ó. Flexionou, aí quando o músculo contrai e age, ele vai mostrar que esses músculos agem na extensão da coluna vertebral. Tanto na extensão como aqui ele está mostrando já na hiperextensão. Vou passar mais um slide aqui, porque aí eu finalizo esses músculos eretores para finalizar essa camada. Pessoal, tranquilo até aqui ou confuso isso? Um pouco confuso, mas depois... Está tranquilo. Tranquilo. Oi? Pra mim tá Tranquilo. confuso, mas depois... Tranquilo? Então, esses músculos, eles trabalham principalmente nesses movimentos, vamos dizer assim, principais da coluna vertebral, que é a extensão da coluna vertebral e também da flexão lateral. A gente chama eles de músculos eretores da espinha porque é um conjunto, né? São vários deles. E, por exemplo, o próprio ilho costal, ele recebe nomes diferentes, ó. Você tem o ilho costal da região lombar, o ilho costal da região torácica, o ilho costal do pescoço. Então não dá para ficar, né, gravando tudo isso. Mas a gente sabe o seguinte, olha, o ilho costal do pescoço, ele faz a extensão do pescoço. O ilho costal do tórax faz a extensão do tórax, né? E o ilho costal do lombo mexe nas vértebras lombares, né? Então cada um tem ali um ponto específico onde ele age. Mas como todos eles trabalham na extensão da coluna vertebral, eles são chamados de eretores da espinha. Tanto o ilho costal, longuíssimo, mas também o músculo espinhal, que é a camada mais medial. Mas além desses músculos que são intermediários, em termos de profundeza, assim, de aprofundamento ali na estrutura da coluna vertebral, nós temos músculos mais profundos ainda. Ou seja, se eu remover essa camada de músculo, eu vou achar uma última camada de músculo, que são músculos pequenos, cuja principal ação deles está relacionado aos movimentos de rotação da coluna, né? Porque além dos movimentos de extensão e flexão lateral, nós também temos os movimentos de rotação da coluna. Alguns desses movimentos de rotação envolvem esses músculos aqui, ó, que a gente está vendo aqui, que são os rotadores. E também os músculos chamados de multifídios. Então, dentro desses músculos profundos da coluna vertebral, temos ali, ó, grupo, músculo transverso espinhal
e grupo músculo interespinhal intertransverso. Transverso espinhal, nós temos os músculos que estão nos processos transversos, ou seja, entre um processo transverso e outro, eu tenho, por exemplo, um grupo de músculos. Esses músculos, entre um processo transverso e outro, eles agem principalmente na flexão lateral. E os músculos entre uma espinha e entre um processo transverso, ou seja, entre um processo espinhoso de uma vértebra e o processo transverso da vértebra seguinte, eles agem principalmente nos movimentos de rotação da coluna vertebral. Então aqui está mostrando esse grupo de músculo, grupo transverso espinhal. A gente está vendo aqui, ó, o semi-espinhal, que foi a imagem lá anterior, né? Que seriam os músculos que estão aqui. Nós temos os multifídeos, que a gente está visualizando aqui, ó, entre uma espinha e um processo transverso, e os músculos rotadores, que estão ligados entre uma espinha e o processo transverso da vértebra vizinha. Ação dele, extensão e rotação contralateral. Então, eles fazem o movimento de girar o tronco. Contralateral, né? Porque quando o músculo contrai, ele não gira para o lado dele, ele gira para o lado oposto. Depois eu vou botar o videozinho, vai ficar mais claro isso. E os músculos interespinha, entre uma espinha e outra, e intertransverso, que nós temos o interespinhal, que a gente está vendo aqui, ó, entre uma espinha e outra, eu tenho um grupo de músculos, e o intertransverso, que foi o que eu apresentei aqui anteriormente, que também tem a ação de extensão e flexão lateral da coluna. Vamos ver como é que esses músculos trabalham por esse videozinho aqui. Esse vídeo é bem legal, que acho que ele é mais completinho. Ele vai apresentar os músculos da coluna vertebral, inclusive alguns que eu já tinha falado para vocês. Está construindo ali, ó, mostrando que os músculos estão entre os processos transversos, descem desde as vértebras lombares, torácicas, cervical, até a região do crânio. Aí ele está mostrando músculos que estão entre um processo espinhoso e outro, e também músculos que estão entre um processo transverso e outro. Então aqui a gente consegue ver, ó, músculos entre um processo espinhoso e outro, músculos entre um processo transverso e outro, e também músculos entre um processo espinhoso e um processo transverso. São músculos profundos da coluna. Músculos são os músculos mais próximos ali da coluna. E por cima deles a camada de músculos eretores da espinha, que é os músculos lá torácicos que a gente viu anteriormente. Acho que agora ele vai começar a mostrar os movimentos. Então os movimentos ali de... aí aqui ocorrendo uma flexão do tronco, do pescoço, ó. Vamos voltar aqui. Flexão do pescoço. E aí os movimentos que eu falei de flexão do tronco, né? Percebam que não houve movimento de flexão de quadril, apenas um movimento de flexão de pescoço e tronco. E os movimentos de extensão. Olha lá, mostrando a bonequinha em flexão e ocorrendo agora o movimento oposto, que seria a extensão do pescoço e do tronco, que a gente consegue visualizar ali. Deixa eu voltar lá mais um pouco. Extensão do pescoço e extensão do tronco e da coluna lombar. E os movimentos de flexão lateral, ou seja, os músculos da parte... Opa, deixa eu voltar aqui. Os músculos da região da esquerda fazendo... Então, os músculos da coluna vertebral do lado esquerdo, eles vão contribuir com a flexão lateral para o lado esquerdo, agindo, aproximando. E também ele mostra que esses músculos da coluna vertebral, eles têm um importante papel na manutenção da postura.
né? A gente vê aqui, ó, a postura ereta está relacionado à ação desses músculos. Então, esses músculos eretores da espinha, eles são músculos posturais, né, que contribuem com a postura do indivíduo. Aí aqui ele mostrando como que esses músculos entre uma espinha e outra agem. Então, ele está mostrando ali que eles contribuem para manter... Vou voltar aqui para vocês visualizarem. Então, ali a gente viu que quando você tem uma carga na coluna, a tendência é a vértebra fazer um movimento de flexão. E esses músculos entre as espinhas, eles agem para manter a postura da coluna vertebral. Tranquilo isso até agora? Deu para visualizar o vídeo, compreender como esses músculos agem? Sim. Beleza? Beleza. Bom, a gente vai entrar nos músculos do tórax e agora a gente vai começar a falar, se eu não me engano, dos músculos da região do abdômen, do diafragma e do músculo abdominal. Eu vou fazer uma pausa agora, já são 8h20. Que horas vocês querem voltar? Às 8h40, 8h50? 9 horas. Não, 9 horas tá muito tarde. 8h50. 8h50 tá bom. 8h50. 8h50 tá bom, né? Tá. Então, beleza. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo e depois vocês me lembram de gravar esse negócio de novo, hein? Beleza. Beleza. Fala, Netinha. Entendeu?